Deus abençoe. Mais uma vez estamos aqui, porque Deus preparou este momento tão especial para nós dialogarmos sobre a sua palavra. E você é o destinatário desta mensagem. É bom tê-lo aqui, viu? É bom a sua companhia e a sua participação. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso. E, inclusive, dá um toquezinho no sininho aí, que todas as novas mensagens você então será avisado. Sua participação é muito importante. O meu desejo é que Deus, através de sua palavra, edifique a sua vida. Não me importa a sua fé, a sua religião, onde você serve, não me importa a sua denominação. Não me importa se você é católico, espírita, se você se diz ateu, se você é evangélico. O meu desejo não é outro, senão pronunciar a palavra de Deus. Como João Batista pregava no deserto e ele era a voz que clamava no deserto. Hoje vamos falar sobre esta vida que é necessária um homem ter para que realmente a sua mensagem produza um resultado. Esta vida que um homem precisa ter é uma vida cujas obras identifiquem-no com a pessoa de Deus. Aliás, nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Então, Mateus capítulo 5, versículo 16, é um versículo pequeno, mas de uma responsabilidade muito grande. Quando o Senhor Jesus, ele diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Que maravilha! Maravilha de saber que nós podemos fazer alguma coisa onde as pessoas possam olhar para nós e não glorificar a nossa vida, mas glorificar ao Pai que está nos céus. Como alguém que diz, realmente ele é um homem de Deus, realmente ela é uma mulher de Deus. Como aquela mulher disse sobre Eliseu, eu vejo que esse homem que passa é um santo homem de Deus. Ademais, meus queridos, olhando para o início da igreja, nós podemos ver que a vida do Senhor Jesus, o exemplo maior, era marcado por uma vida sem pecado. Uma vida onde ele amava a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a sua própria pessoa. Seus discípulos seguiram no mesmo rastro, até mesmo deram suas vidas para que outras vidas pudessem serem alcançadas. Não negaram a sua fé. Foram expoliados nos seus bens, foram torturados, foram perseguidos, mas de maneira nenhuma negaram a sua fé. Hoje nós notamos que muitas pessoas pregam, mas pregam como se falassem ao vento, porque eles falam, mas não andam segundo aquilo que a palavra diz, que é um testemunho para ser seguido. Hoje se pregam palavras, se pregam pensamentos, mas antigamente se pregavam obras. Não somente palavras, mas obras. Palavras o vento carrega, leva embora. O tempo se encarrega de apagá-la. Mas quando as palavras são ditas ao coração e a pessoa que ouve observa que aquele que fala, suas obras condizem com aquilo que ele está falando, então aí existe transformação para a vida daqueles que ouvem. A razão é que as palavras, meu amado e minha amada irmã, meu amado e minha amada amiga, as palavras falam ao ouvido, ou, se assim quiser colocar de uma forma, falam aos ouvidos, e fica melhor para você entender assim. Muitas das vezes, ouvir não quer dizer que nós obedecemos. Às vezes ouvimos,
mas não colocamos em prática aquilo que ouvimos. Como está escrito, ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Esse ouvir não é um mero ouvir, é um chamado à obediência, obedecer aquilo que está sendo dito. Então, as palavras, elas falam aos ouvidos, mas as obras, ela fala diretamente aos seus olhos, aos olhos dos ouvintes. Isto é muito importante, porque as pessoas dão mais atenção para aquilo que elas enxergam do que para aquilo que elas ouvem. É importante você saber disso, porque a nossa vida pode dar um testemunho muito alto, ainda que não saia uma palavra de nossa boca. Mas tem pessoas que falam tantas palavras bonitas, persuasivas de sabedoria humana, mas, infelizmente, fica somente na esfera da beleza, da polidez de uma boa pregação. Mas, infelizmente, olhando-se para a vida do seu mensageiro, tudo o que ele diz cai por terra. Não tem nenhuma oportunidade em sua pregação de transformar a vida daquele que ouve. Por que é que João Batista pregava a tantos pecadores e havia muitas conversões? Porque João Batista não pregava apenas palavras. João Batista demonstrava realmente uma vida diferenciada. A sua vida realmente pregava um testemunho muito forte. Quando ele dizia que preparava o caminho para aquele que havia de vir, ele não agia de forma que impedisse ou colocasse obstáculo para a vinda desse Senhor. Todos tinham prazer em lhe ouvir, lhe pediam aconselhamentos, ensinamentos, o que fazer para receber esse Senhor. João Batista era tido em alta escala no que concerne ao respeito àquilo que uma pessoa está vendo na outra, que diz realmente o que este homem prega, esse homem vive. Ele então, quando viu Jesus Cristo, e quando ele falou assim, eis aí ele, aquele que eu havia falado, então ele tinha muita propriedade para ser respeitado, porque a sua própria vida demonstrava que ele era verdadeiramente a voz de Deus sendo proclamada no meio do deserto. E olhem, ele estava no deserto, ele não ia atrás das pessoas, mas as pessoas vinham atrás de João Batista, vinham para querer ouvir. Realmente, a vida dele falava muito alto. Quando Jesus falou a respeito, o que vocês vieram ver no deserto, uma cana agitada pelo vento, o que vocês vieram ver? Um homem ricamente vestido? Esse homem ricamente vestido está nos palácios. Então, o que é que vocês vieram ver? Verdadeiramente, o testemunho de uma pessoa fala muito alto. Eu acredito que muitos iam até lá, porque chegavam a se dizer: tem um homem chamado João Batista que está pregando que o Messias há de vir. E, logicamente, quando se fala da referência de uma pessoa, outras pessoas também começam a dizer quem é ele. E então existem comentários a esse respeito. João Batista, quando era observado, ele falava com muita autoridade, muita propriedade. Ele falava como se estivesse vendo o seu Senhor diante dele. E ele dizia: olha, aquele que vem após a mim é mais poderoso do que eu. E ele é antes de mim, e eu não sou digno de me abaixar e desatar a sandália dos seus pés. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
São vidas que realmente eram marcadas por um testemunho forte, uma maneira diferenciada de viver. Espero que a palavra de Deus penetre no seu coração de tal maneira que você tenha esse desejo ardente de mudar completamente a sua maneira de agir nesse mundo. E você viva para glorificar o nome de Deus, que você possa ser um testemunho forte, onde as pessoas olhem para você e glorifiquem o nome do Pai Celestial. Infelizmente, muitas pessoas, quando são olhadas por outras pessoas, não podem ser um instrumento de glorificação para o nome de Deus. Você não veio nesse mundo somente para uma breve existência e depois morrer e deixar de existir. Você veio a esse mundo com um propósito. Não queira ser como as demais pessoas que dizem acreditar em Deus e que vão morar nos céus. As nossas obras têm que condizer com isso, que realmente nós cremos em Deus. Realmente as nossas obras têm que condizer que nós vamos morar no céu porque nós somos cidadãos dos céus. Se somos cidadãos dos céus, não podemos praticar essas obras malignas, as obras da carne. Não podemos praticar atos que desagradem a pessoa de Deus. Por isso Jesus usou com muita propriedade a luz para dizer que você é luz. E não somente isso, não adianta ser luz e ela está ofuscada por alguma coisa. Então ele diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que estes homens vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Hoje sofremos pouco, né? Mas no ano de 98 até 117 depois de Cristo, existiu um homem chamado Marco Úpio Trajano. Este homem, ele foi um mártir. Ele morreu por aquilo que ele cria, morreu por causa de sua fé em Deus. Antes de morrer, porém, ele disse: eu sou o trigo de Deus. Todos nós queremos dizer isso. Eu sou o trigo de Deus. Mas será que podemos dizer que somos trigo de Deus? Porque ele disse assim: eu sou o trigo de Deus e os dentes das feras hão de moer-me. Que fé, que coragem, que confiança. Como um homem pode saber que vai morrer e ainda exaltar o nome de Deus? Verdadeiramente esse homem vive para Deus. Então ele disse: eu sou o trigo de Deus e os dentes das feras hão de moer-me, para que eu possa ser oferecido como pão limpo de Cristo. Pão é aquilo que alimenta, pão é aquilo que dá vida. Trajano não estava pensando em si, não estava pensando na dor que ia sentir, não estava pensando na extinção da sua vida. Ele estava pensando em ser um pão que alimenta. Ele estava pensando de ser um elemento que pudesse dar vida a outras pessoas. Sua existência poderia deixar de ser, mas se deixasse de ser nessa terra para alcançar outras vidas, para ele seria uma satisfação. Ser moído pelos dentes das feras, para ele era ser considerado como um trigo sendo triturado. E a sua fé demonstraria para outras pessoas que vale a pena exaltar o nome do Senhor e guardar a fé. Realmente, a obra dele falava mais do que suas palavras pregadas. Mas nós temos um outro exemplo, Tertuliano. Ele disse assim: o sangue dos mártires é como semente, porque quanto mais ele se derrama, mais cristãos surgem. Então, a semente é importantíssima
Olha, o sangue dos mártires é como semente. Quanto mais ele se derrama, mais cristãos surgem. Nós temos na história da igreja os momentos em que os discípulos, os seguidores de Cristo, eram jogados na arena e eram mortos pelas feras. Nós temos também a história que conta que eles eram queimados vivos, alguns eram cerrados ao meio, tanto sofrimento, tanta dor, mas eles não se importavam. Eles se regozijavam em Deus porque, se o seu sangue fosse derramado, eles glorificando a Deus, sem desespero, num ato de fé, sabendo que a vida continua na eternidade com Cristo Jesus e que morrer aqui é ganhar lá, se nós estivermos em Cristo, eles faziam isso com satisfação, como se fossem sementes lançadas para que outras vidas alcançassem realmente a salvação em Cristo Jesus. Homens que viveram mostrando obras em sua vida e não somente palavras lançadas ao vento. Ambrósio de Milão, ele viveu no período de 339 a 397 depois de Cristo. Ambrósio de Milão, ele passou a ser governador naquela cidade em Roma, mas em pouco tempo de governador ele passou a ser bispo. Esse pouco tempo, eu posso dizer pouco tempo mesmo, porque foram no máximo 2, 3 semanas que houve essa transferência de posição, a posição de governador para um bispo. E quando ele assumiu a posição de bispo, a primeira coisa que ele fez foi pegar o ouro da igreja, fundir este ouro e passou então a vender este ouro e conceder alimento aos seguidores de Cristo. Ele pegava o ouro da igreja e dava para as pessoas necessitadas, aos pobres, aos famintos, aos carentes. E ele atendia, inclusive, não somente aqueles que seguiam a Cristo, mas realmente aqueles que estavam padecendo fome. Este homem atendeu muitos refugiados. E porque ele fez isso, ele foi acusado de sacrilégio. E quando acusado, julgado, e você sabe os resultados para essas pessoas, a perda, de sua posição e a perda da sua própria vida. Acusado de sacrilégio, além de excomungado, muitas das vezes era morto, e esses que eu estou falando são heróis da fé. E quando ele foi acusado, ele disse: é muito melhor guardar para o Senhor almas do que ouro. A igreja tem ouro, não para armazená-lo, dizia ele, mas para entregá-lo e gastá-lo em favor de quem tem necessidade. Hoje deveria ser assim, e esperamos então que haja uma mudança radical na vida daquele que segue a Cristo. Deus abençoe em Cristo Jesus. O Senhor seja com todos vós e que possamos ter obras que glorifiquem o nome do nosso Pai que está nos céus. Amém.